Fala pessoal, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre redação, algumas dicas que eu utilizei na minha preparação para a PRF que vão ajudar você também para estudar, para você fazer uma ótima redação também na sua prova no CESP, beleza? É uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal, no meu Instagram, e hoje, né, depois de eu dar uma estudada, vi algumas coisas que realmente funcionou comigo, né, conheci um pouco mais realmente para ajudar você, eu preparei esse vídeo com 20 dicas para como estudar redação e como se dar bem numa prova. Enquanto eu vou aqui tomar meu cafezinho, você vai deixando o seu like, se inscreve no canal, que isso ajuda demais, pessoal. Então faça isso aqui pelo coleguinha, tá? E nos ajude a crescer cada dia mais nesse canal, beleza? Então vamos para o vídeo de hoje. Então, pessoal, saiu o nosso vídeo para turbinar a sua preparação em concursos públicos, 20 dicas de como fazer uma ótima redação, de como estudar redação, e eu já tomei aqui meu café. Concurseiro tem que tomar café, né, pessoal, que a gente fica ligado, beleza? Então olha só, pessoal, é um vídeo um pouco longo, tá? Mas eu tenho certeza que se você colocar em prática tudo que eu passar aqui para vocês, todas as dicas, cada um desses pontos vai ajudar você a turbinar a sua preparação, vai ajudar você na sua redação, beleza? É um assunto importantíssimo, é um tema delicado que você realmente não pode subestimar. Já vi muitas pessoas se darem bem na prova objetiva e não atingir a nota mínima na discursiva e acabar realmente sendo eliminado do concurso, beleza? Então, eu falo isso com base na minha nota que eu fiz no último concurso da Polícia Rodoviária Federal, né? Eu fiz 16,8 na redação, tá? De 20 pontos. Ah, Matheus, mas tu não tirou uma nota tão alta, como é que tu quer dar dicas? Pessoal, eu não tirei uma nota tão alta porque eu tive muitos erros em microestrutura, tá? Então, até isso eu vou falar aqui para vocês hoje. Então, para que você tire nota maior do que a minha, inclusive, acompanhe tudo que eu for falar aqui, beleza? E eu tenho certeza que você vai melhorar ainda mais o seu rendimento, beleza? Então, olha só, primeira dica que eu dou para vocês: entenda a proposta da prova discursiva. Como assim, Matheus? Na prova do CESP, por exemplo, existem concursos que ele te dá um texto motivador, tá? E ele quer basicamente que você escreva uma redação baseada em cima de um determinado tema, tá? Mas, por exemplo, na PRF foi diferente. Ele deu 3 perguntas para você e você basicamente tinha que responder essas perguntas. Então veja bem como as propostas são diferentes. Numa você tem um tema, por exemplo, um tema de atualidades, e aí ele vai colocar lá um desses temas e você tem que descrever, né? Você tem que realmente dissertar através de uma redação sobre aquele determinado tema. Então fica algo aberto, você fica à vontade para levantar os seus pontos, mas existem concursos, como foi na PRF, ele praticamente te deu 3 perguntas, 3 tópicos ali que você tinha que responder: quais as medidas da sociedade em enfrentamento a infrações de trânsito, uma coisa assim, medidas da PRF, medidas do cidadão. Você, ali naquele caso, você tinha que realmente responder tudo que ele estava te perguntando, ou seja, a proposta da redação era diferente, né? Não era basicamente uma redação, mas você tinha que responder essas 3 perguntas. E aí sim, você poderia ter a possibilidade de fazer de uma forma de redação, por exemplo, introdução, desenvolvimento, conclusão, e dentro desse desenvolvimento ali separar em 3 parágrafos para responder essa pergunta, ou simplesmente você poderia responder a cada parágrafo ali uma dessas perguntas. Então, você tem que entender a proposta da redação do seu concurso, beleza? Segunda dica: compreenda o texto motivador. Ele é um ótimo guia para você. Então, cara, eu, por exemplo, com o próprio texto motivador, eu consegui extrair muitas informações para me ajudar na redação, né? Então, leiam aquele texto e vão pontuando alguns tópicos, algumas coisas ali, porque o examinador ele já está te dizendo o que ele quer de você. O texto motivador, ele é muito mais do que um mero texto ali para dizer para você fazer uma redação em cima dele, não. Aquilo ali já está te dando um indicativo do que a banca quer que você responda, em que linha de pensamento você tem que seguir na sua prova discursiva. Então, se você foge totalmente da realidade daquele texto motivador, você pode simplesmente estar fugindo do tema proposto pela banca e você vai ser penalizado por isso, beleza? Nós vamos já ver também nas próximas dicas como que é avaliado isso, o que realmente mais importa para a banca CESP dentro da prova discursiva, tranquilo? Terceira dica também que eu deixo para vocês aqui: utilize o padrão de folha nos seus treinos, a folha da banca. Como assim, Matheus? Imprima lá do Google, imprima das provas aquele texto, aquela folha de rascunho com as linhas ali, tá? Para que você possa treinar a sua redação, não no caderno, não no A4 qualquer, mas já diretamente no padrão da banca, beleza? Esses treinos eles vão ser muito importantes para você perceber a sua letra, para você perceber ali quantos parágrafos realmente você consegue fazer dentro de 30 linhas,
com a sua letra, questão de imagem, tá? Tudo isso, essa questão de apresentação, que vocês vão perceber depois com as próximas dicas, que também não é o mais importante, a forma de apresentação de texto, mas sim o conteúdo, mas você pode perder pontos por causa dessa apresentação, beleza? Então é importante que você treine antes, treine bastante com a folha modelo do CESP. Então quando eu ia fazer redação, quando eu ia treinar redação em casa, não fazia lá no meu caderno mesmo, tá? Eu baixava lá numa prova do CESP, imprimia aquela última folha que tem, aquela folha de rascunho ali da banca e treinava exatamente naquele modelo para que eu pudesse perceber realmente como que estava o meu desenvolvimento das linhas, os meus parágrafos, quantas linhas eu estava gastando efetivamente numa redação, beleza? Então essa é uma ótima dica para você. Quarta dica que eu deixo para você é cronometre o seu tempo, beleza? Eu normalmente deixava de 45 minutos a 1 hora, né, para minha redação. Então nos meus treinos em casa, quando eu estava realmente fazendo, eu colocava um tema e tudo mais, eu preparava a minha redação, eu dedicava ali de 40 minutos a 60 minutos. Eu penso que é um tempo muito bom, né? Então, por exemplo, uma prova de 4 horas e meia, que foi o caso da PRF, eu tirava ali em média 1 hora para redação, então ali eu envolvia o meu rascunho, e eu vou falar sobre rascunho depois, se vale a pena você realmente fazer um rascunho todo, tá? Então dentro de 1 hora eu tinha que já deixar minha redação preparada na folha oficial, né? Aquela que seria enviada para a banca, e eu deixava ali meia hora para o cartão resposta, né? E eu teria ainda 3 horas para fazer a minha prova objetiva, né? As 120 questões. Então era uma estratégia que eu já segui, então você também tem que treinar cronometrando seu tempo. Quanto tempo que você demora realmente para fazer uma boa redação, sabe, com os parágrafos bem estruturados, com uma introdução, com uma conclusão, sabe? Faça esse treino cronometrando. Ligue lá um cronômetro online no seu celular, beleza? Mas treine, teste antes, tá bom, gente? Tem muita gente no concurso público que é eliminado, cara, eu vi notas assim, sabe, absurdas na objetiva, notas altas, e não atingiu a nota mínima de 10 pontos na redação e foi eliminado. Muitas das vezes essas pessoas, elas simplesmente não conseguiram finalizar a sua redação, né? Não conseguiram gerenciar o tempo e acabaram sendo prejudicadas. Por isso que é importante que você treine antes esse cronômetro, tá bom? Esse controle de tempo, essa gestão de tempo da sua redação, tranquilo? Quinta dica que eu deixo para você hoje: escreva em tópicos, estruture esses tópicos antes de preparar a sua redação, tá? Então olha só, eu, por exemplo, gostava muito de usar aquela folha de rascunho, tá? Muito mais para que escrevesse a minha redação completa e repassar a cópia lá para a folha oficial. Eu utilizava o rascunho ou até as próprias páginas da prova mesmo, né? Aqueles espaços em branco, para estruturar pequenos tópicos. Então, por exemplo, na primeira pergunta lá, medidas que a PRF toma no combate a infrações de trânsito, por exemplo. E aí eu colocava tópicos. A PRF, ela realiza fiscalização por meio disso, ela trabalha muito a questão de educação para o trânsito, ou seja, eu colocava esses pequenos tópicos e aquilo ali já me ajudava. Eu sabia que eu tinha que encaixar aquelas coisas dentro da minha redação, entendeu? Eu não simplesmente chegava lá no papel e começava a escrever, a Polícia Rodoviária Federal exerce isso. Não. Eu já tinha todo estruturado, tudo que eu tinha que falar em cada um daqueles pontos para responder a pergunta realmente da banca. Eu já deixava tudo estruturado em tópicos e depois era muito mais fácil. Quando eu começasse a escrever, eu já sabia efetivamente o que eu teria que fazer lá naquele parágrafo, ao contrário de muita gente que começa a escrever e vai deixando as palavras vir e vai colocando na cabeça. Não é assim que funciona. Você tem que ter um planejamento, inclusive, para a sua redação. Por isso que é bom que você dedique um certo tempo para isso, você treine bastante para realmente ter essa questão, essas condições de preparar esses tópicos e efetivamente lá ter um bom resultado lá no seu texto, tranquilo? Sexta dica: fazer rascunho ou não. Pessoal, eu indico sim que você deva fazer rascunho, mas tome cuidado para não perder muito tempo. Tem muita gente que fica muito enrolado na folha de rascunho e aí acaba passando desse time aí que eu coloquei de 1 hora para passar para a folha oficial e pode ser prejudicado. Então, cara, eu não te aconselho a escrever o rascunho lá completo, né? Aquelas 30 linhas de rascunho e passar para a folha oficial. Mas eu acredito que você deve pontuar os principais tópicos ali no seu rascunho. Você deve ali já colocar mais ou menos o modelo da sua introdução e da sua conclusão, caso você decida fazer dessa forma, tá? Porque tem pessoas que não gostam de fazer nesse modelo, tranquilo? Isso é uma opção sua. Então essa opção de realmente não fazer introdução e conclusão não tem problema, desde que você tenha conteúdo bastante para fazer lá os 3 parágrafos, digamos assim, se ele te dá 3 perguntas, e completar bem aquelas 30 linhas, tá bom? Porque também deixar a linha em branco não é legal, beleza? Você realmente deve preencher as 30 linhas. Então, por isso que é importante
que você faça esse rascunho para que você não tenha erros, para que você realmente também não chegue lá de qualquer jeito na folha oficial e escreva de qualquer forma. Prepare pequenos rascunhos ali, um modelo mais ou menos de como vai ser sua introdução, os principais tópicos que você vai falar no primeiro parágrafo, como que você vai ligar cada um desses parágrafos, conectar esses parágrafos, beleza? De forma resumida, não necessariamente lá do jeito que você vai copiar para a folha oficial, até para você não cansar, né? Eu, por exemplo, tenho muito problema quando eu começo a escrever muito, o meu dedo começa a doer, começa a criar calo, então eu procurava evitar ao máximo, sabe, escrever muita coisa no rascunho para que eu pudesse preparar realmente lá na minha folha oficial de forma bem legal, né, para que eu tivesse uma nota boa, efetivamente, que é o que todos nós queremos, tranquilo? Sétima dica, siga um padrão. Tenha um esqueleto. Como assim, Matheus? Cara, as minhas redações praticamente eram todas iguais, cara. Eu aprendi lá com a Janaína Arruda um modelo de redação, tá? E todas as redações que eu fazia, seja de crime de contrabando, crime contra a administração pública, corrupção passiva, corrupção ativa, tá? Todas as minhas redações eu seguia o mesmo modelo. Se você me desse uma redação falar de drogas, tráfico de drogas, infração de trânsito, enfim, tudo eu utilizava o mesmo esqueleto, o mesmo padrão. Já sabia como ia começar a minha redação, como eu ia estruturar cada um dos parágrafos, os elementos, os conectivos que eu iria utilizar, ou seja, eu tinha um esqueleto, um padrão e eu não mexia. Muitas pessoas às vezes querem fazer vários tipos, vários modelos de redação, blá blá, blá e acaba se enrolando mais, porque na hora da prova ele fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Então é preferível que você tenha um modelo, um esqueleto, um padrão e siga esse padrão na sua prova, porque ele vai ser realmente o resultado daquilo que você vem já treinando na sua preparação para o concurso. Então é importante que você tenha esse esqueleto, esse padrão também vai te ajudar demais, tranquilo? Oitava dica, mais conteúdo e menos enrolation. Muitas pessoas querem enganar o examinador, começam a escrever lá um monte de coisa e tal, blá 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 blá. Não, cara, não tem que ter enrolação, você tem que ter conteúdo. Matheus, e como que eu faço para ter conteúdo? Meu filho, você tem que estudar bastante no seu edital. Caso a discursiva seja algum dos temas do edital, você tem que ter esse conteúdo, tem que ter tido preparação, ter feito questões, ter feito seus resumos, ter pesquisado sobre o assunto. Por exemplo, quem vai fazer o concurso lá do DEPEN, lá tem lá dizendo que vai cair lá a parte de atualidades, né, sistema prisional, enfim, alguns tópicos lá para prova discursiva. Cara, você tem que pesquisar isso, artigos, sites, passar alguns momentos do seu dia ali, 30 minutos que seja, dando uma pesquisada, lendo um pouco sobre o assunto. Você tem que ter conteúdo, porque se você chegar lá e começar só a enrolar, o sistema prisional está em péssimo estado, aí de novo fala de novo de péssimo estado, de novo, né, superlotação, enfim, você tem que ter conteúdo, beleza? Porque o que é realmente analisado na prova do CESP não é a apresentação linda e maravilhosa, não é lá o seu rebuscado vocabulário, não. O que é analisado é o conteúdo. Então, se você enrolar demais, o examinador vai perceber isso, beleza? Então, para quem, por exemplo, tem conteúdo, para quem está por dentro realmente, quem está se preparando com qualidade, vai ter muita coisa para escrever no texto, né? Vai ter até muita coisa. Então, é importante que você realmente faça isso de forma mesmo qualificada, realmente você tenha conteúdo para propor ali, realmente para argumentar e o examinador efetivamente possa te dar uma ótima nota, tranquilo? Nona dica, treine a sua caligrafia. Cara, se você é péssimo como eu para escrever uma letra feia, cara, não adianta querer chegar lá e fazer uma letra chá que o examinador ele vai entender tudo que você escreve, cara. É bom que você treine. Inclusive, quando eu falei com um amigo meu, que também era muito ruim com a sua letra, né? Eu até perguntei dele, meu irmão, você ainda melhorou muito, né? Ele falou, Matheus, eu fiz caligrafia, porque senão eu teria me dado mal na minha prova, né? Então, olha só, a caligrafia ela é importante, pessoal. Então, é importante também que vocês treinem isso na sua casa, beleza? Tem muita gente que às vezes apegado demais a digitar, né? A gente está acostumado nesse mundo de hoje a só digitar no computador. Não, é importante que você treine essa caligrafia, imprima lá o papéis e fique treinando bacana para que você realmente tenha sucesso, para que você realmente não venha se atrapalhar na hora da prova. Décima dica, se possível, peça para um profissional fazer a correção de uma redação sua. Como assim? Cara, existem milhares de profissionais hoje no mercado que eles têm esse serviço, né, de propor temas e eles realmente recebem a tua redação e eles vão analisar, ver o que você está fazendo de certo, o que você está fazendo de errado e te dar um feedback sobre isso. Cara, eu não fiz esse tipo de acompanhamento e tal, mas eu vi muitas pessoas que fizeram e tiraram nota muito melhor do que a minha, né? Então teve gente que tirou 19 ponto alguma coisa, 18 ponto alguma coisa. Eu fui muito na tora, gente. Eu tirei 16.8 e eu me orgulho disso porque eu nunca tive minha redação corrigida por ninguém, mas foi um risco que eu corri e eu não aconselho você a correr esse risco, beleza? Inclusive eu tenho um amigo, o professor Ari, que ele tem um canal sensacional, vou deixar aqui na descrição o canal dele, beleza? Que ele fala muito, ele fala sobre dicas de redação, redações nota 10, alguns erros que as pessoas cometem, inclusive tem um e-book lá com 6 dicas lá para realmente passar ali e fazer uma boa redação, que tá lá no grupo do Telegram, eu deixei lá o e-book disponibilizado, vou deixar também o link aí na descrição desse vídeo para que você acesse o grupo do Telegram e tenha acesso a esse e-book, esse conteúdo
conteúdo legal. Sigam lá o professor Ari, vou deixar as redes dele aqui também. Muito legal que ele dá essas dicas e ele corrige, ele faz esse tipo de serviço, porque é importante que vocês façam, gente, né? Tem um profissional que diga, pô, tu tá errando aqui, você tá errando aqui. É melhor você pagar um profissional desse para fazer uma correção dessa, para que você realmente tenha uma visão melhor de como fazer uma boa redação, do que esperar que o CESP lá elimine você por causa de dessas, porque você não teve coragem de realmente melhorar cada dia mais a sua redação, beleza? Então, se você puder, mais lá pra frente, pô, Matheus, ainda tô estudando, beleza, tranquilo. Mas quando você puder, né, faça, adquira um serviço desse para melhorar, para ter realmente um acompanhamento bacana na sua redação, tranquilo? 11ª dica, não subestime a prova discursiva, tá? Muitas pessoas vacilaram na prova da PRF. Conheço pessoas, não de conhecer pessoalmente, mas via na lista de aprovados, gente lá na prova objetiva com 97, 98, 95 pontos, 90 na prova objetiva e não atingiu a nota mínima de 10 pontos e foram eliminadas. Pessoal, não subestime essa prova, vocês têm que realmente se preparar, se qualificar para ela, sabe? Todas essas dicas que eu já dei lá atrás, do tempo, enfim, vocês não podem subestimar, beleza? Por isso que eu falo muito para vocês, cara, quando estiverem estudando para concursos policiais que caem em discursiva, é bom que vocês coloquem a redação ali, pelo menos a cada 15 dias, preparar uma redação, sabe? Estudar sobre os temas, pesquisar, mas não subestimar. A discursiva, ela pode te derrubar, assim como ela pode te jogar lá para a lista de aprovados, te alavancar, né, realmente na sua preparação, para turbinar realmente. Então não subestime essa disciplina. Inclua ela, inclusive, no teu ciclo de estudos, beleza? Conforme for, não sei em qual nível você está, intermediário, avançado, mas inclua também para que você possa estar treinando, não subestimar essa disciplina, beleza? 12ª dica, faça simulados com redação. Muitas pessoas aí fazem esses simulados, projeto missão, projeto caveira, enfim, estratégia, concurso, GRAN, enfim, quais, Alphacom, mas elas não treinam o simulado fazendo a redação. Veja bem, é muito fácil você treinar ali 3 horas num simulado só de prova objetiva. Agora você tem que treinar realmente a prova objetiva junto com o simulado. Porque no dia da tua prova, filhão, tá? Dependendo do concurso, tem concurso que é em provas separadas, né? Tem dias separados para prova objetiva e para prova discursiva. Mas da polícia não é assim, tá? É tudo junto. Então é importante que você faça simulados também treinando a redação junto com a sua prova objetiva, justamente para você ver a questão do tempo, para você ver realmente como é desgastante fazer uma prova de 120 questões e ainda assim fazer a redação. É desgastante pra caramba, mas é possível. Então treine fazendo esses simulados com a redação também para turbinar aí a sua preparação. 13ª dica, melhor momento para preparar a sua prova discursiva, tá? Não é simplesmente chegar lá e começar a prova já fazendo discursiva, fazendo no final, cara, isso daí é treino, você vai saber qual é o melhor. Matheus, como que tu fez? Cara, eu comecei a prova com trânsito, eu já falei aqui para vocês, comecei com aquilo que eu mais sabia, que eu mais gostava. Então eu fiz lá as 40 questões de trânsito, depois eu fiz as questões de direito, nesse momento eu dei uma pausa, fui no banheiro, né, para dar uma relaxada e tudo mais, refrescar na mente, lavar o rosto. Quando eu voltei, eu já dei atenção para minha prova discursiva, então já peguei lá a folha de rascunho, já comecei a fazer para não deixar para o final e nem também no início, que eu ainda tô meio aleatório, ainda tô meio ansioso, ainda tô meio nervoso, eu não deixo nem para o início nem para o final. Matheus, e aí? Eu gosto de fazer no início. Beleza, cara, tranquilo. Isso é com você. É você nos seus treinos é que vai perceber qual o melhor momento de você preparar a sua redação. Por isso a questão do treino. Treinar realmente é muito bom para você saber efetivamente qual o melhor momento que vai fazer a sua redação lá na hora da prova. Dica de número 14, siga professores de referência, né? Eu já citei aqui o exemplo da Janaína Ruda, do professor Ari. É importante que você tenha esses professores no seu Instagram, grupo do Telegram, para que veja os temas que eles propõem, né? Eu até brinco, né? Caramba, eu achava a Janaína assim, parecia uma mago, sei lá. Ela descobria muitos temas, ela sempre colocava temas que realmente caíam na prova, então é importante que você realmente acompanhe esses professores, siga esses bizus, um story que você vê ali, uma dica que você tem ali, um insight realmente, pô, realmente isso aqui faz sentido, é importante, para de seguir lá live de não sei quem, de não sei quem, cara, não, siga bons professores, pessoas que realmente sejam referência, inspiração para você e que possam te ajudar realmente na preparação, então estejam nesses grupos de estudo, nesse tipo de professores que realmente dão bizus ali, modelos, esqueletos, que vão te ajudar efetivamente, macho, na sua prova, e macha também, na sua prova. Então, siga esses professores, tá? Aproveite cada dica deles que vai ser importante para você. Dica de número 15, responda o que a banca te pediu. Tem gente que escreve tanta coisa e no final não responde o que a banca te pediu. Cara, se ela te pediu quais as medidas da polícia para fazer isso, responde, sabe? Proponha ideias, argumente, sabe, realmente coisas que
responda ali à banca, né? O examinador ele fica assim feliz quando ele vê, caramba, o cara respondeu tudo que eu pedi, né? Ele argumentou, ele propôs temas, soluções, isso que é avaliado, gente. Então responda, para de muita enrolação e responda o que a banca te pediu, pô, né? Tem gente que fica lá viajando na hora da prova, não, quero fazer a redação perfeita e tudo mais. Não, não é assim que funciona. Você tem que responder o que a banca te pediu, beleza? Dica de número 16, pense antes de escrever, tá? Não sai escrevendo na tora não. Pô, vou escrever aqui agora o primeiro parágrafo, as 2 primeiras linhas. Vou pensar antes, cara, eu vou escrever isso. Ou seja, você tá realmente pensando antes de escrever. Tem gente que não, começa a escrever lá, tipo Chico Xavier, né? Não, não é assim, vá pensando, vá fazendo com calma. Por isso que é importante a questão do tempo, para dar essa atenção aos mínimos detalhes, pensar sempre a próxima palavra que vai escrever, para não cometer erros, né? Para não ficar aquela relação feia, cheia de riscos, cheia de realmente rabiscos. Não, vai pensando antes de escrever cada um dos tópicos para que realmente você tenha uma redação bonita até de se ler, que o examinador tenha prazer efetivamente em dar a nota máxima para você, beleza? Dica de número 17, aspectos formais e conteúdo. Pessoal, a maioria dos concursos, tá? Ele preza 90% da pontuação para o conteúdo e apenas 10% para os aspectos formais, tá? O que são os aspectos formais? Aspectos formais lá é a sua caligrafia, a sua apresentação de texto, a gramática, né, as questões de imagem, a apresentação da redação em si. Tem gente que faz uma redação linda, maravilhosa, toda cheia de imagem, tudo bonitinha e tal, né? Apresentação bem legal, bem estruturada, os parágrafos, mas zero conteúdo. Esse cara tá lascado. Assim como o cara, às vezes, lá tem um bom conteúdo, escreve, né, um conteúdo legal, mas a sua redação tá, apresentação meio ruim, cara, esse cara vai perder poucos pontos, beleza? Porque a nota mais importante é do conteúdo. Então, existem redações e redações, provas e provas, mas no SESC, pelo menos, o que a gente analisa é que 90% da prova realmente é voltada para a questão de conteúdo, a questão dos argumentos, realmente da proposição de temas, de soluções, e apenas 10% é característica de apresentação, é pontuação. Não é à toa que muita gente às vezes tem uma redação ótima, maravilhosa e tem erros de pontuação, erro de gramática e perde poucos pontos, o cara fica com um notão, porque o que é mais importante para a redação é o conteúdo e não tanto a apresentação. Mas se você realmente quiser ter uma nota ótima, maravilhosa, uma nota bela, você vai realmente também prezar pela apresentação da sua discursiva. Dica de número 18. Crie conexões entre os parágrafos, beleza? Não faça aquela coisa de forma isolada, né? Uma introdução é uma coisa, o primeiro parágrafo totalmente desconectado com o segundo, né? Então eu gostava muito dessa dica que a Janaína sempre dava, né? No primeiro parágrafo, em primeiro lugar, isso. Segundo parágrafo, em segundo lugar, né? Ou então, por um lado, isso. Por outro lado, ou seja, você está percebendo que os parágrafos eles estão conectados. E a conclusão, por fim, portanto, ou seja, a gente consegue ligar, né? São esses conectivos, né? A gente consegue realmente ter um texto ali coesivo, uma coisa que, pô, é bonita de se ler. Você olha uma redação dessa, às vezes eu olho uma redação que, pô, não tem pé nem cabeça, você olha assim, pô, o cara começa escrevendo uma coisa, no outro parágrafo já é outra coisa, não tem nada conectado, não tem nada ligado, e eu percebi que isso ajuda demais, pessoal. As redações nota 10, né? Realmente as redações aí que tiram 100% são redações que estão todas conectadas, os parágrafos estão conectados um com o outro, então há essa conexão, e isso é importante também, que você só vai saber na hora que você estiver treinando efetivamente, né, gente? Dica de número 19, palavras difíceis e rebuscadas não te farão ganhar mais pontos, pessoal. Então, olha só, evitem lá ficar escrevendo palavras lá eruditas, né, sabe, palavras difíceis e tal, isso aí não vai te fazer ganhar ponto não, cara. Né? Então tem gente, às vezes, também quer fazer uma redação toda cheia de palavras bonitas, né, um vocabulário ali rebuscado, não sei o que. Não, pessoal, não precisa disso. O simples é importante o conteúdo, tá? É importante que você proponha ideias, proponha temas. Então, não se preocupe em ficar fazendo uma redação lá cheia de, realmente, palavras difíceis, palavras bonitas, que isso aí não vai te ajudar não, tá, gente? Isso aí o examinador, o cara fez isso aqui, eu vou dar mais ponto para ele. Não. Conteúdo realmente simples, objetivo, é realmente o que é interessante para a nossa prova discursiva. E a nossa última dica, e cara, se valeu a pena você ficar até aqui, cara, você é fera, tá? Coloca aí hashtag fiquei até o fim, que eu quero saber realmente se você ficou. Tá, gente, a nossa última dica é essa, cara. Não tema a prova, apenas treine, sabe? A prova discursiva não é para você ter medo. Você sim tem que respeitar, você tem que realmente fazer um bom treino, não subestimar, mas você não deve temer a prova, gente, tá?
estudar. Eu nunca tinha, tanto que eu nem contratei professor, né? Mas isso aí é um erro meu que eu fiz, porque eu confesso que eu deveria ter contratado para realmente melhorar um pouco mais a minha nota, beleza? Mas eu não temia a prova. Eu sabia que eu tinha que fazer o conteúdo, tinha que responder, e era isso, cara. Não temia a prova para que você realmente chegue lá, pô, não, hoje eu vou preparar uma redação, imprime o papel, prepara realmente todo o ambiente ali, prepare o tema que você vai fazer e vá, cara, cronometra e comece efetivamente a estudar, comece realmente a colocar a mão na massa para que você tenha uma segurança maior para sua prova. Isso vai te ajudar demais, tranquilo, gente? E olha só, pessoal, 20 dicas aí importantíssimas, espero que vocês coloquem em prática tudo isso, beleza? Se você gostou desse vídeo, comenta aí, cara, Matheus, essas dicas são sensacionais, compartilha esse vídeo com outras pessoas que têm dificuldade de estudar redação para a prova do CESP, beleza? Deixa o seu like, se inscreve no canal quem ainda não é inscrito, tranquilo? Siga lá no Instagram, @bymatheussantos, com dicas diárias para concurso e motivação, beleza? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!